Hello guys! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, esperamos o mesmo desse lado. Cá estamos mais uma vez para mais um react e hoje iremos reagir a alguns fatos do São Paulo. Então, para você que é novo no canal, meu nome é Américo e nós somos o Casal Escremia. Não esqueça de inscrever-se, colocar o like e compartilhar para que a família continue crescendo. Então, vamos ao vídeo? Vamos! O estado de São Paulo é conhecido como a locomotiva do Brasil há bastante tempo e isso não é novidade nenhuma. Atualmente, ela ocupa a 21ª posição no ranking das maiores economias do mundo em 2020, segundo dados da própria Secretaria de Estado. A posição é superior a países como Argentina e Bélgica. O PIB gira em torno de 603 bilhões de reais, conquistando a terceira maior economia e o terceiro maior mercado consumidor da América Latina, com destaque na produção de suco de laranja, açúcar e etanol. A economia paulista é desenvolvida e heterogênea, é alimentada por recursos naturais abundantes, uma infraestrutura bem desenvolvida, alta produtividade e uma mão de obra altamente qualificada, detém 70% da mão de obra qualificada do país. São Paulo é líder em vários setores da economia brasileira, como no setor financeiro, concentrando na cidade de São Paulo, a qual contém mais de 30% das agências bancárias e 30% das operações de créditos no Brasil, além da B3, uma das 5 maiores bolsas de valores do mundo. Na agropecuária, ela se destaca como um dos maiores produtores do país, sendo o maior produtor mundial de suco de laranja, açúcar e etanol, e também se posiciona entre os principais produtores de alimentos industriais do mundo, detendo cerca de 35% da produção industrial de alimentos nacional. E vemos realmente que as atividades em São Paulo estão a disparar, né? Exatamente. E uma coisa, gente, um dos estados, posso assim dizer, que nós só conhecemos assim, foi São Paulo, porque São Paulo, muito exatamente. ouvimos falar sobre São Paulo, né, do que outro estado. E mesmo até se perguntasse qual é a capital do Brasil, não íamos dizer São Paulo. São Paulo, mas na verdade é Brasília, né? Brasília. Então é algo assim, e vemos que realmente está disparando as atividades, o que é muito bom, porque o que faz um país crescer é o desenvolvimento, né, das próprias atividades que lá são realizadas. Sim. Então é muito positivo. E com essas atividades, eles importam menos, consomem, é uma percentagem maior os produtos nacionais. Sim. Então isso faz com que a economia deles cresça, eles valorizem o seu dinheiro, e o dinheiro não sai fora assim de qualquer maneira. Mantém-se ali, por isso que o desenvolvimento dispara. Na indústria, ela se destaca como a mais moderna e a mais variada da América Latina, a qual apresenta uma forte base tecnológica, possuindo o maior parque industrial e concentrando 36% da população brasileira. O século XIX trouxe grandes transformações para a economia nacional, com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e o fim da restrição às importações, a agricultura, o comércio e a indústria têxtil do país se viram expostos à concorrência internacional. A situação se agravou com a decadência das lavouras tradicionais do Brasil, especialmente no Nordeste. É nesse momento que surgiu o produto que figuraria nos anos seguintes, quase isolado da balança comercial brasileira, o café. De 1821 a 1830, o Brasil exportou mais de 3 milhões de sacas. Por volta da década de 1860, o desmatamento e o plantio sem critérios provocaram o declínio da produção no Vale do Paraíba. Nesta época, já havia algumas plantações em Campinas e mais tarde em Ribeirão Preto, locais onde o grão encontraria condições ainda melhores e se tornaria o produto número 1. De 1861 a 1870, a exportação de café chegou a mais de 29 milhões de sacas. Na década de 80 desse mesmo século, o número seria de 51 milhões de sacas. Olha, aqui falamos de importar, né? Eles importam menos, mas também há que considerar que produzindo, né, tendo a sua própria produção, há essa possibilidade de poder exportar, né? Os outros países terem acesso ao que você produz no seu país, e assim também cresce, né? A economia vai crescendo. E também dizer que não é de espantar, né, que haja essa produção de café e que seja possível também exportar, porque sabemos muito bem que o Brasil, o café... Uau, café! A cada minuto, outro vira um cafezinho ali, um cafezinho acolá, então... É porque eles produzem, consomem seu produto natural e nacional. Isso é que é muito bom. E também tem a chance de tirar fora e vender para os outros que têm preguiça de produzir. É assim. Destaque absoluto para a produção paulista, e ao final do século a economia nacional se tornou altamente dependente do desempenho do café, respondendo por mais de 70% das exportações. Ainda no século XIX foi um momento em que as estradas de ferro começaram a ganhar notoriedade, e nesse contexto a cidade de São Paulo, então capital do estado,
ganhou um protagonismo em relação aos municípios brasileiros por estar ligada ao traçado das estradas de ferro construídas no século. Em 1852, foi declarada uma lei que concedia benefícios a quem investisse nas estradas. Finalmente, o estado de São Paulo havia encontrado um estímulo forte para financiar a construção de um sistema que levasse de forma ágil e barata a produção do interior até o Porto de Santos. O café naquela época foi o produto que mereceu um meio de transporte à altura da riqueza que produzia para o país. A estrada de ferro Santos-Jundiaí foi inaugurada em 1867. Com o primeiro trecho em funcionamento, um grupo de fazendeiros criou a Companhia Paulista para construir um novo trecho que avançasse pelo interior. Em 1872, foi inaugurada a estrada que ligava Jundiaí a Campinas. O café da região, que levava de cerca de 3 a 4 semanas para ser conduzido ao porto, agora chegava ao destino em poucos dias. A Companhia Paulista ainda construiria as estradas Ituana em 1873, Mogiana em 1875 e Sorocabana em 1879. O processo de industrialização brasileiro não teve início no estado de São Paulo. Começou no início do século XIX, principalmente pelo Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Mas os custos de transporte começaram a fazer toda a diferença no final das contas, e foi o momento em que as cidades que ficavam mais próximas às estradas de ferro, como a cidade de São Paulo, tivesse grande vantagem competitiva para atrair as indústrias. E é nesse momento que todo o estado começa a crescer e receber imigrantes de toda a parte do país, contribuindo para a industrialização paulista. O período de maior crescimento da indústria do estado ocorreu no mandato de Juscelino Kubitschek, que promoveu a internacionalização da economia brasileira, trazendo a São Paulo a indústria automobilística, principalmente a região do ABC. Atualmente, no estado, existem 7 polos industriais, como a região metropolitana de São Paulo, sendo o maior polo de riquezas nacionais, com as principais indústrias de alta tecnologia e indústria automobilísticas concentradas principalmente na região do ABC. Uau, vemos que não foi um caminho muito fácil, né? Até ao ponto em que o São Paulo se encontra atualmente. Vimos que até havia dificuldade do acesso, né, para poder exportar o próprio café que lá era produzido, mas que a partir da evolução, né, daquilo que era o próprio estado, foi possível lá criar alguns acessos, até que pudesse estar como está agora, né? E como podemos ver que a indústria e a tecnologia são coisas que sempre devem caminhar juntos, e o que faz com que o produto possa ser conhecido muito através da tecnologia. A produção aumentou e eles desenvolveram, e o Brasil é o que é hoje por causa dessa, teve esse trajeto para chegar onde chegaram até hoje. O Vale do Paraíba possui indústrias do ramo aeroespacial e automobilísticas como a Embraer, Volkswagen e GM. Já a região metropolitana de Campinas é conhecida como Vale do Silício Brasileiro devido à concentração de indústrias de alta tecnologia. A mesorregião de Araraquara, Piracicaba e Ribeirão Preto constituem por polos de diferentes áreas, como a fábrica da Coca-Cola, Nestlé, 3M, Electrolux, Faber-Castell e Lupo. Por último, o estado conta com um polo automotivo e foi justamente em São Paulo que a indústria de carros começou a crescer no Brasil, abrigando empresas como Honda, Volvo, Hyundai, Mercedes, Toyota, entre outras. O polo tem mais de 50% do pessoal ocupado no segmento de fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias nacional, e também corresponde por cerca de 45% de todos os veículos automotores produzidos no país, além de ter a maioria das empresas de autopeças do Brasil. Além da indústria, o estado de São Paulo é uma das unidades federativas do Brasil que mais contribui para a produção agropecuária do país. Em 2009, contribuiu com cerca de 9% de toda a atividade nacional no setor. O estado é, isoladamente, o maior produtor de suco de laranja e de frutas. Em 2010, contribuiu com 77% de toda a produção nacional de laranja e 58% da produção de cana-de-açúcar. São Paulo possui 190 mil km² de área plantada e pastagens. Na agropecuária, o estado também se destaca sendo responsável por 16% das aves de corte, 9% do rebanho de bovinos e 7% dos suínos do país. Os dois maiores destaques agrícolas do estado são a cana-de-açúcar e a laranja. E outra coisa que me espanta também é a própria máquina agrícola. Gente, eu dei uma olhada nisso. Essas máquinas são mesmo luxuosas. É uma tecnologia moderna. Uau! É um equipamento que eu acho que eles primeiro param e estudam. Mas olha, nós precisamos de uma máquina que faz isto. Vamos fazer isso numa só máquina. E olha aqui. Isso é uma maravilha. É uma maravilha. Eles limpam hectares e hectares em pouco tempo e põem a terra já pronta para receber a semente e produzir. Uau!
Em 2019, São Paulo produziu 425 milhões de toneladas de canas-de-açúcar. A produção paulista equivale a 56,5% da população brasileira de 752 milhões de toneladas. Supera a produção da Índia, que é o segundo maior produtor mundial de cana. Com isso, o estado se tornou um grande produtor e exportador de etanol e açúcar. Em 2019, São Paulo produziu 13 milhões de toneladas de laranja. A produção paulista equivale a 78% da produção brasileira, superando a China, que é o segundo maior produtor mundial. O estado se destaca por produzir 90% do amendoim do país, onde boa parte é exportado, e também 85% do limão, além de ser o maior produtor de banana, tangerina e caqui, e tem produções consideráveis de soja e milho. Além disso, possui o maior porto, o de Santos, que é o principal porto brasileiro em valores de carga movimentadas, responsável historicamente por no mínimo 25% do comércio exterior do Brasil, e configura anualmente sendo um dos 50 maiores portos do mundo, sendo referência das indústrias de portos e navegação. Segundo dados do Mensário Estatístico no acumulado de 2021, o Porto de Santos atingiu a marca recorde de 49 milhões de toneladas movimentadas em 2020, ao superar em 8,3% o resultado do mesmo período de 2019. O estado conta também com um dos maiores hubs da América Latina, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, inaugurado em 20 de janeiro de 1985. O aeroporto funciona 24 horas por dia em todos os terminais, com uma área patrimonial de quase 12 milhões de metros quadrados, conta com 2 pistas de pouso e decolagem, possui também 179 pontos de estacionamento de aeronaves e 54 pontos de embarque, e é também no estado que estão 19 das 20 melhores rodovias do Brasil. São esses fatores, além de outros, que fizeram com que São Paulo atingisse um crescimento de 2,8% em seu produto interno bruto em 2019, segundo dados do Banco Central. O desempenho da economia paulista foi maior que o triplo da média nacional, na faixa do 0,9%. Como vimos, o estado de São Paulo realmente se destaca em todo o contexto nacional por sua participação expressiva no mercado. E agora, o que esperar dessa potência para o futuro? Robusta e diversificada, a economia paulista agrega um valor gigantesco para o país, caracterizado pela qualificação de mão de obra. Em 2019, 32% da Receita Nacional de Comércio veio do estado de São Paulo. E por fim, o Estado está olhando para o assunto do século, que é a relação e respeito do homem com o meio ambiente. Alinhado com as normas internacionais de conservação e prevenção, o desmatamento ilegal no estado foi zero e houve recomposição de florestas, e seu impacto veio pela conquista da classificação 8 e 17 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Definitivamente, o estado de São Paulo se destaca em todo o contexto nacional por sua participação expressiva no mercado. Mas e agora? O que esperar dessa potência para o futuro? É isso, pessoal. O Jovem Economia trouxe um conteúdo. Uau! Esperamos o que esperar mesmo pelo futuro, né? Esperamos que o São Paulo continue a crescer. Eles produzem laranja, amendoim, banana em larga escala. Uau! E não é só para o consumo nacional, mas também exportam para países vizinhos. Uau, é muito bom. Isso faz com que a economia cresça. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de inscrever-se e até o próximo vídeo.